Bom dia! Fui informado que estou ao vivo. Então, pessoal, sejam todos bem-vindos. Enquanto o Instagram vai avisando que eu entrei, deixa eu colocar o título aqui. Pronto, deixa eu fixar. Pronto. Gente, bom dia. Mais uma vez, dando sequência a essa série de lives que a gente está organizando. Hoje a proposta é tratar sobre filhos independentes, e esse independente eu coloquei entre aspas, daqui a pouco eu vou dizer porquê, e falta de limite. Bom dia, Noema, tudo jóia? Bom dia, Mar Ribeiro, sejam todos bem-vindos. Dia das Mulheres ontem, né? Então, parabéns para vocês. Pois é, e eu aprendi com vocês também, não, até porque sintam-se absolutamente à vontade para fazer colocações e perguntas e interações. Para mim é uma alegria poder interagir com vocês, não só para me colocar expositivamente, né? Mas também ao mesmo tempo poder interagir com vocês. Isso na medida do que vocês puderem estar enviando, né, questões e interação, vou estar à disposição. Enfim, vamos lá. Filhos independentes, existe isso? Existe filho independente? Claro que não. Claro que não. Ao mesmo tempo, trata-se de uma tendência natural que nós temos, a tendência de nos independentizar. Contudo, a gente tem que entender, e isso foi um dos princípios mais importantes que eu aprendi na clínica infantil e também na clínica do adulto, não só infantil, mas também do adulto, é de que a forma que nós temos, a forma mais eficiente e eficaz que temos de alcançar a nossa autonomia, e eu não diria independência, é autonomia, é a gente reconhecer a nossa dependência. Certo? Vamos lá. Nós nunca vamos ser, as pessoas, e a gente escuta muito isso no discurso do adolescente, né? Eu quero ficar independente dos meus pais, eu quero ser independente dos meus pais, eu quero ser independente. E a gente percebe que, no fundo, e de forma muito implícita, está presente uma forte dependência. Uma outra grande fantasia é de que a independência se dá por meio financeiro. Eu quero ter minha independência financeira. Só que sua independência financeira somente pode ser alcançada se você primeiro cultivar uma autonomia íntima, interna, emocional. Mas bem, para que sejamos independentes e autônomos e tenhamos a nossa autonomia, se faz necessário que nós primeirissimamente reconheçamos a nossa dependência. Uma vez reconhecida a dependência, então nós vamos trabalhar essa dependência para que, ato contínuo, possamos nos tornar independentes. Principalmente quando a gente fala da relação pais e filhos e relação afetiva como um todo dos nossos pais, enfim. Mas por que falar de dependência quando
tratamos de independência? Porque se a gente parar para pensar, de fato, nós nunca seremos independentes. Porque essa ideia de independência remonta, né, nos lança também a ideia de isolamento. Isolamento. A independência, o isolamento, a atomização do ser, você está ali atomizado. Então é uma grandíssima fantasia a ideia de independência, principalmente tratando de filhos. Filhos independentes? Onde é que um filho vai ser independente do pai e da mãe? Que história é essa? Existe. Há uma condição fundamental de dependência. Os filhos dependem do pai e dependem da mãe. Principalmente quando eles são ainda muito pequenos, né? Vamos pensar no conceito winnicottiano de dependência absoluta, de dependência relativa e do que ele chama de rumo à independência. Ele nunca diz independente e independência. Rumo à independência. Por quê? Vamos lá, vamos lembrar agora. Isso aí é uma historinha que eu vou trazer em função das historinhas, inclusive, que eu leio para Alice. Aí, de vez em quando, a gente se depara com histórias um pouco mais complexas, como, por exemplo, os mitos gregos, que Alice agora é apaixonada por mitologia grega. Deuses, heróis, monstros, etc. Existe uma criatura mitológica, né, que vivia nos portões da cidade antiga de Tebas, que era a Esfinge. E a Esfinge lançou um grande desafio a Édipo, né? E a Esfinge pergunta a Édipo qual é a criatura que, ao amanhecer, anda em 4 patas, em 4 pés, 4 patas, anda de 4. Ao meio-dia, no zênite, na maior parte do seu tempo, anda em 2 pernas. E ao anoitecer, no ocaso da vida, anda de 3 pernas. E aí, Édipo responde assertivamente e diz que é o homem, porque quando nasce anda de 4 pés, durante a maior parte da sua vida anda ereto sobre 2 pernas, e no ocaso da vida, já na velhice, na senectude, ele anda de 3 pernas, simulando que uma bengala para segurar. Por que eu trouxe essa história? Porque se a gente parar para pensar, a gente tem um período de uma independência relativa e do meio para o fim da vida a gente vai voltar a ser muito fortemente dependente das outras pessoas, começando inclusive por uma bengala. Então a gente nunca vai estar independente. Isso é uma grande fantasia, a ideia de independência. Autonomia, sim. Autonomia é algo que a gente vai buscar, considerando inclusive que essa autonomia será fortemente comprometida com o passar dos anos, quando nos faltar o vigor físico para a realização das atividades físicas. Em determinadas situações, nós vamos ter inclusive falhas e faltas nas nossas capacidades psíquicas. Eventualmente podemos ter comprometimentos neurológicos importantes, né? É possível que isso aconteça, porque há uma tendência à deteriorização física do ser humano. Mas a reflexão sobre essa relação independência e dependência, ela é importante. Por quê? Porque a gente vai encontrar uma disposição natural da criança de se independentizar dos pais. É uma necessidade, inclusive, para a criança e para os pais. Mas a criança em si e por si só, na sua fase infantil, ela não pode ser
independente, ela não consegue ser independente. Ela vai ter algumas experiências de independentização e de autonomia, mas sempre supervisionadas e precisa ser supervisionadas pelos pais. Certo? Isso é muito importante. Essa independência relativa, essa autonomia, ele só vai conseguir concretizar ali quando ele vai saindo da infância e adentrando no mundo adulto. Aquela fase ali do puber e do adolescente, que quanto mais lhe for colocada as possibilidades de se tornar e viver experiências de adulto na sua responsabilidade de adultos, é melhor. E isso vai criando cada vez mais segurança e independência a essa pessoa. Mas quando criança, não. Quando criança, não. E veja, quando eu falo filhos, a gente tem que considerar todas as etapas da vida de um filho. Que filho não é só bebê. Filho é bebê, é criança, é adolescente, é adulto, é idoso. Existem pais que têm filhos idosos. Já pararam para pensar isso? Né? Tem pais que têm seus filhos idosos já. E tiveram que aprender com cada fase a serem pais diferentes. O pai de uma criança é um outro pai em relação ao pai que foi de bebê. Você é pai e mãe de bebê, depois você é pai e mãe de criança, depois você é pai e mãe de um puber, depois você passa a ser pai e mãe de um jovem, depois você passa a ser pai e mãe, e cada etapa você vai aprender. E em cada etapa você vai viver essas experiências de independentização, tendo o seu ápice, né, o ponto alto na vida adulta do seu filho, que ali ele vai ser, né, ele vai viver essa experiência de independência. Embora no fundo exista a dependência dos laços afetivos mutuamente falando, né? Então, aí a gente já começa a falar sobre o próprio conceito de limite. Por quê? Porque em cada fase existe o seu limite. O limite separa uma fase de outra. Eu disse há pouco agora, exemplificando a diferença de você ser pai de bebê, pai de criança, pai de jovem, pai de adulto, pai de idoso. Quer dizer, cada fase que eu estou falando, ela é limitada não só do ponto de vista temporal. O marcador temporal biológico, temporalmente falando, é importante, porque a gente tem objetivamente um período de tempo circunscrito numa idade biológica que vai ajudar a gente a entender que de 0 a 2 anos é um bebê, de 2 a 12 anos você tem ali uma criança, né, dividida em segunda infância e terceira infância, a idade pré-escolar e a idade escolar. Dos 12 aos 18 você tem ali a fase do que a gente entende como adolescência. Na verdade, eu gosto de usar mais o termo juventude, o jovem, né? A partir dos 18 nós temos o jovem adulto, né? Até ele alcançar a fase adulta propriamente dita ali, por volta dos 30 anos de idade, que vai até, né, até a sua fase madura, né, a terceira idade, né? Então, esses limites de tempo também marcam os limites de independência. A ideia de dependência para quê? Para que a gente não fique alimentando uma fantasia, né, e até mesmo retroalimentando a fantasia dos nossos filhos, principalmente os mais jovens, os novos, né, as crianças, de que elas são independentes ou que elas conseguem realizar com independência todas as tarefas e a sua vida como um todo. Não é verdade. Os nossos filhos, inclusive, em especial, né? As crianças, elas não são independentes e não podem ser independentes. Primeiro, porque ela não consegue. Segundo, porque não é prudente dar-lhe uma independência da qual ela não pode suportar. Ela não é capaz de suportar. Sob pena de colocá-la em risco, de expor
a criança ao risco de uma independência que ela não pode dar conta, né? Até porque ela é dependente afetiva dos pais, ela é dependente econômica dos pais, ela é dependente operativamente dos pais. Ela precisa, ela tem a necessidade de ter ali próximo dele os pais para poder conduzi-lo, né? Ela pode até dizer, não, eu consigo fazer, eu vou fazer sozinho, tudo bem, mas sob o olhar dos pais. Até para que ela, ao falhar eventualmente, você está ali para dar o suporte. Eu vou dar a vocês um exemplo pessoal, da minha personalidade. Desde muito cedo, eu já disse, eu digo isso sempre aqui nas lives e quando eu tenho oportunidade. Desde muito cedo, eu sempre confiei muito em Alice. Alice é minha filha, tem 4 anos hoje. Mas desde muito cedo eu confiei e confio nela. Muito cedo, e de verdade, eu confio muito nela. E veja, a importância dos pais investirem essa confiança nos filhos, o amor e a confiança nos filhos. E quando ela estava aprendendo a andar, né, aprendendo a subir alguns degraus, né, da casa da avó, ou mesmo em algum outro lugar, eu sempre deixava ela fazer esse movimento sozinha. Mas ela fazia isso sozinha, sob a minha supervisão e sob os meus cuidados. E sempre, eu tenho até vídeos que a mãe fazia quando eu estava nessa prática pedagógica dela. Ela realizando as tarefas, eu vamos, faça, suba, você consegue, vá, coloca o pé primeiro aqui, a mão, vamos, faça isso. E quando ela subiu a primeira vez na cama, sozinha, ela era pequenininha, ela se agarrando assim no lençol e colocando a perninha, encaixando a perninha ali entre o colchão e a cama e segurando. E eu deixava que ela fizesse essas atividades sozinhas. E ela ainda até hoje faz. Mas sob o meu olhar. E ela sabia que eu estava ali ao lado dela, amparando-a, se ela assim necessitasse, mas ela fazia a tarefa só. Isso acontecia quando ela estava andando e estava subindo a cama, como eu disse a primeira vez, uma escada, uma árvore, ela vai para a fazenda, tem um buzeiro, um pé de um bucajau na frente da casa, e ela sobe sozinha. Mas ela sobe sob minha supervisão. Quando ela vai fazer qualquer atividade, eu estou com ela ali fazendo. Eu permito que ela viva essa experiência de autonomia, mas ao mesmo tempo ela sabe, e eu também sei que ela precisa fazer isso acompanhada por mim, supervisionada por mim. Não há uma independência de modo que eu a deixe sozinha e que ela... E é importante que a criança tenha essa consciência para que ela não haja de forma temerária pensando que ela pode ser independente. Ela virá a ser independente e ela pode ser, mas não naquele momento, porque ela não tem condições de suportar o peso das consequências de alguma falha que ela venha a ter no processo, porque ela ainda não domina, não controla esse processo. Isso também serve aos adultos. Isso também é importante para que os adultos saibam que existem limites para eles mesmos. E que muitas vezes eu vejo isso na dependência afetiva que alguns pacientes adultos chegam aqui, principalmente em relacionamento, né? E por não reconhecerem essa dependência, elas vão ficar presas durante muito tempo até alcançarem essa independência, porque elas não reconhecem o limite daquilo que ela é independente ou autônoma, ou que ela tem independência, e daquilo que ela depende, e ficam presas nessa impressão de que precisa ter independência, ou mesmo querem muito ter essa independência e não tem, né?
Antes da gente entrar em rota de colisão com o outro, e em especial com os nossos filhos, é importante passar para os nossos pequenos, para os nossos filhos, de que quem mais quer que eles sejam independentes somos nós. Nós precisamos, inclusive, que eles se tornem independentes, autônomos. Quem mais deseja isso somos nós. Mas não é o que eles ainda, pelo menos por enquanto, conseguem. Existe um percurso, existe um processo, existe todo um desenvolvimento, né? E não uma aquisição. Isso é muito importante separar, fazer a diferença, porque as pessoas às vezes pensam que determinadas potencialidades e potências da nossa vida sejam adquiridas, como se fosse um produto, um objeto que a gente vai lá e pega e adquire. Não. Ela é desenvolvida, é uma habilidade, é uma capacidade que é desenvolvida, né? Esses dias eu recebi na minha caixinha de mensagem uma pergunta sobre a questão relativa à empatia, né? Como é que uma criança adquire empatia? Como é que ela vai ter a aquisição de empatia e tal? Ninguém adquire empatia, pô. Desenvolve, é uma potencialidade que tem que se transformar em ato na realização, no desenvolvimento dessa potência nossa, essa capacidade, essa habilidade. Da mesma forma é a independência. A independência não é uma aquisição. Eu quero adquirir a minha independência. O que você vai adquirir a independência? Nada. Você tem que produzir, você tem que elaborar, você tem que desenvolver essa independência, essa autonomia. Agora, o processo que será necessário para você fazer esse desenvolvimento é fundamental você conhecê-lo para que você não fique criando fantasias e expectativas nesse sentido. E antes de você, como eu estava dizendo, entrar em roda de colisão com o seu filho a esse respeito, se ele já tiver condições de você sentar e conversar com ele em termos de esclarecimento e desenvolvimento intelectual desse processo também, o faça, né? Você está aqui, eu quero ser independente. Sim, eu também quero que você seja independente. Então, somos nós dois, a gente quer. Você quer, eu também quero. Então. Mas como é que a gente vai conseguir isso? Como é que será possível esse desenvolvimento? Como é que vai ser possível esse processo de amadurecimento, de maturação dessa sua independência? Como é que você pensa que é possível? Você vai fazer o quê? Só para terminar, que a proposta não é cansar vocês com a live, mas deixa eu contar uma historinha que aconteceu recentemente lá no condomínio. Eu estava chegando para almoçar e fui abordado por uma criança, né? Que estava batendo a porta dos apartamentos lá do andar que eu moro. E ele estava com um recipiente cheio de alfajós, vendendo alfajós. A criança tinha por volta de 10 anos, acho que era em torno dos 10 anos. Eu conheci criança, bem pequenininho, jogando bola na quadra. E eu encontrei, disse, fulano, e aí, tudo bem? Tudo bem? Quer comprar alfajós? Se você está vendendo alfajós, eu fiz esses alfajós com meu irmão e a gente está vendendo. Porque eu quero ficar independente do meu pai. Cara, eu achei muito massa quando ele fez isso. O primeiro que ele estava buscando ali um trabalho, uma realização, o desenvolvimento de uma atividade que fosse oferecer a ele meios, né, reais, econômicos e financeiros para a aquisição dessa independência. Mas mais do que isso, o que ele estava fazendo era
era a realização de uma disposição de fazer algo, né, que contribuísse para essa independência, para essa autonomia, né? E a palavra economia, que quer dizer aquilo que é produzido num determinado espaço, ecos, lugar, nomia, produção, a produção de um lugar, a economia de um lugar. Essa palavra nomia, que significa produção, se a gente, né, associa a palavra auto, que é eu, né, autonomia, aquilo que eu produzo, aquilo que eu faço, né, que é o que me dá independência. Eu não fico pendente a alguém, que eu não sou um peso, um pêndulo a alguém. Parte da iniciativa do indivíduo, né, parte da iniciativa dele. Então, os nossos filhos, eles têm atos de independentização e de autonomia. A gente precisa, ao invés de entrar em choque com eles, fomentar, mas com a prudência de que é necessário ter limites com isso. Tem coisas que eles conseguem fazer, tem coisas que eles não conseguem fazer, mesmo que eles acham que consigam. Mas aí você mostra a eles que não consegue ainda por enquanto, mas que ele virá a conseguir. Porque essa habilidade, essa capacidade, ele desenvolver, ele já está em curso de desenvolvê-la. Então é só ele continuar firme, treinar, conseguir fazer com que seja capaz cada vez mais ele realizar as tarefas dele. Então, essa independência, ela é necessária ser vivida e experienciada, mas com a responsabilidade e a prudência que exige a experiência de independentização. Bem, gente, era isso. Claro que numa live curta não é possível a gente discorrer mais e de modo mais profundo, mas só dar uma pincelada aí nesses conceitos. Caso vocês desejem se aprofundar mais sobre o assunto, por favor, mandem perguntas e provocações que eu vou estar respondendo a vocês com absoluta alegria. Desejo a vocês um excelente final de quinta-feira, né? Ainda temos a tarde, quinta e o restinho da semana. E encontro vocês na próxima quinta-feira, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia. Opa, chegou uma mensagem aqui, rapidinho. É uma aprendizagem, uma construção e, como tal, exige tempo, dedicação para maturar esses processos. Importantíssimo que você falou sobre os pais deixarem claro aos filhos que é um desejo dos dois. Exatamente isso, Noelma. É um desejo dos dois. Veja como é difícil, veja como é assim doloroso para os pais chegarem a uma certa altura da vida e perceberem que os filhos não desenvolveram essa capacidade de autonomia. É muito doloroso, é muito sofrido, é muito difícil para os pais se depararem com essa situação. Os filhos precisam dessa independentização, é um desejo dos dois, é um desejo do filho, mas também precisa ser um desejo dos pais, e esse desejo dos pais estar imprimido. Olha, eu sei que eu estou me alongando um pouco mais nessa live, mas eu acho que vale a pena colocar isso aqui em função do que você trouxe. Existem situações, infelizmente, existem situações de pais que cultivam a dependência dos filhos. É bizarro e é estranho isso que eu estou colocando, mas é uma verdade. Tratam os filhos como se fossem pets. Tratam os filhos como alguém que precisa estar ali ao redor e meio que dependente dele. Isso é horrível. Isso é horrível para o filho. E mais ainda, será horrível para você no futuro enquanto pai, que não favoreceu, não promoveu essa independentização e essa autonomia. Ao invés disso, você ficou alimentando uma dependência que no futuro você irá faltar. Você não vai ser eterno. E você deixará seu filho numa condição muito difícil.
é uma lástima, é uma pena, mas isso acontece, infelizmente. Por isso que esse desejo dos dois, Noelma, como você colocou, é muito necessário, porque é necessário que a criança perceba que o pai deseja essa autonomia e essa independência, e vice-versa. Exato, João. Os pais narcisistas atrapalham muito esse processo, não tenho dúvida. Por isso que é importante a gente aprender a ser pai em cada fase, né? Os limites que tem a paternidade e a maternidade em cada fase. Acontece com muita frequência, mano. Eu fui pai de uma bebê. Eu sinto que há diferença entre essa fase de bebê e de criança. Sim, sinto, né? Há sabores e dissabores, tanto na fase de bebê quanto nessa fase de primeira infância. Mas eu sei que eu terei que me tornar pai de uma criança de uma terceira infância, que será diferente de ser pai de uma menina na primeira infância. Aliás, na segunda infância, né? Que me trará o desafio também de ser pai de uma jovem, de uma púbere. É um outro desafio. Eu teria que me desdobrar para ser pai de um adolescente. E algumas mães de adolescente que vão eventualmente ver essa live vão saber do que eu estou falando. E também será um desafio me tornar pai de um adulto. De modo que cada fase trará um desafio, uma necessidade, e elas estarão em limites, né? Circunscritas temporalmente em limites, e também em limites de potencialidades. Muito obrigado pela atenção de vocês, obrigado pela audiência. Desculpa ter me passado um pouco mais desses 30 minutos propostos, mas eu precisei fazer essas observações em função de algumas observações que vocês fizeram aí também. Um prazer estar com vocês, né? Acabou de chegar o despertar da infância. Obrigado pela audiência. Olha aqui, mandou uma mensagem agora. Ainda sou mãe de 3 filhos pela infância, mas estou esperando me capacitar para a adolescência. O desafio, né? O grande desafio. Pais, precisamos fazer isso com confiança. É muito importante, é muito necessário o sentimento de confiar nos filhos. Confie no seu filho, confie nele. Acredite na capacidade dele de se desenvolver e conseguir realizar a sua tarefa no mundo, né? Ele vai transformar essa sua confiança em autoconfiança. Uma forma de você meio que apresentá-lo um antídoto para esse mal cada vez maior de insegurança das pessoas, crianças inseguras, adolescentes inseguros, adultos inseguros. De onde vem essa insegurança? Senão de uma ausência de investimento dessa confiança e dessa segurança dos pais nesses filhos, né? Vamos confiar na independência deles, mas na independência, reconhecendo a dependência, reconhecendo que é necessário se ter o suporte, né? Respeitando os limites de cada um. Fiquem com Deus. Bom final de semana.